Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula no Sejures, mais um dia para a gente fazer uma revisão, e hoje eu escolhi para vocês um tema de processo civil, muito interessante, inclusive usado muito no dia a dia das pessoas mesmo que ainda leigas, não é? Que é o inventário. O inventário é um procedimento especial, certo? E esse procedimento especial, ele está previsto no nosso Código de Processo Civil, com características muito próprias. Ele é considerado um procedimento especial de jurisdição contenciosa e não de jurisdição voluntária, como muitos pensam, tá certo? E hoje eu gostaria de trazer alguns aspectos desse procedimento de inventário para nós conversarmos, e lembrando que é um assunto bastante corriqueiro nos exames, nos concursos também, e eu espero que vocês consigam, com essa aula, fazer uma revisão geral do tema. Vamos lá? Muito bem, vamos lembrar, num primeiro momento, do princípio da Saizine. Não sei se vocês se recordam desse princípio da Saizine, ele vem estampado no artigo 1784 do Código Civil. Certo, nós vamos falar então de um procedimento especial, estamos numa aula de processo civil, mas eu estou trazendo informações do Código Civil, é isso mesmo? Claro, porque nós só falamos do inventário porque existe uma situação regulamentada no nosso Código Civil, no direito material. Que situação é essa? Ligado às sucessões, direitos das sucessões, não é? Então, lá no artigo 1784, nós temos o início de tudo, com a abertura da sucessão, e a orientação da lei, no sentido de que, com o falecimento de uma pessoa, com a morte do decujus, abre-se a sucessão. Então, essa abertura de sucessão, ela é imediata. Existe a transmissão dos bens daquele morto, do decujus, aos herdeiros. Este é o princípio da Saizine, né? A transmissão imediata dos bens da pessoa que vem a óbito aos seus herdeiros. Então, não existe aquela questão ligada à necessidade do inventário para acontecer a sucessão dos bens. A sucessão dos bens já aconteceu quando houve a abertura da sucessão no momento da morte da pessoa. O inventário, ele é um procedimento que é necessário para que sejam trazidos seja trazido ao processo todo o acervo de bens daquela pessoa falecida, que chamamos de decujus, e dentro desse procedimento, através de vários atos previstos no Código de Processo Civil, os herdeiros, os legatários, os sucessores em geral, vão ser chamados para cada um receber o seu quinhão naquela herança. Mas até chegar nessa parte de recebimento de quinhão, ainda precisa passar o inventário por muitos atos, tá certo? Então, sabemos que o inventário vai terminar com a homologação da partilha daqueles bens, daquele acervo de bem, tornando aqueles bens individualizados por quinhões, cada sucessor recebendo sua parcela, tá bom? Então, entendemos que a finalidade do inventário é a apuração desse acervo de bens, mas não só bens, também de direitos, de obrigações da massa, é assim que a gente fala. A identificação dos herdeiros, então, é o momento de trazer ao processo de inventário todos aqueles herdeiros, e para que cada um tenha o direito, não é, de receber o seu quinhão. É claro, após todas as formalidades, inclusive com o recolhimento de tributos, de encargos. Tá certo? Lembrando que espólio é o nome que se dá à massa indivisa, que consiste nessa totalidade de bens do decujus. Como assim massa indivisa? É porque nesse momento do inventário, e também, aliás, melhor dizendo, quando se abre a sucessão, esse espólio já existe para trazer, então, para o mundo, não é? Uma massa, uma universalidade de bens. É essa a ideia.
E essa universalidade de bens significam todos os bens. É o acervo de bens da pessoa que morreu, do decujus. Então, o espólio, ele é um ente, que nós falamos, um ente despersonalizado, que ele surge no momento da abertura da sucessão. Então, abriu-se a sucessão com a morte do decujus, a transmissão para os herdeiros, sucessores, e nasce um ente despersonalizado que se chama espólio. E esse ente despersonalizado, esse espólio, é importante lembrar que ele vai existir, ele tem a sua duração exatamente no tempo em que vai durar todo o inventário. Então, quando acontecer a partilha dos bens e ela for homologada pelo juiz, aquele espólio deixa de existir, porque uma vez que ele consiste numa universalidade de bens, e essa universalidade vai ser quebrada, porque divididos os bens entre todos os sucessores, não há que se falar em massa indivisa, correto? Então, agora, com a partilha já homologada, não temos mais uma massa indivisa, não temos mais um espólio, o que nós temos são quinhões da herança dividida entre todos os sucessores, os herdeiros sucessores. Tá certo? Então, lembrando, o inventário tem natureza jurídica de processo de conhecimento, de jurisdição contenciosa e de procedimento especial. Ele está previsto no nosso Código de Processo Civil, num capítulo próprio, capítulo 6 do Inventário e da Partilha, a partir do artigo 610. Tá? Então, vocês percebam que a ideia desse inventário correr como um procedimento de jurisdição contenciosa é bastante interessante, porque nos faz pensar, é um processo em que pode acontecer conflitos, e não é incomum, conflitos entre os herdeiros, entre os sucessores, com relação aos bens deixados pelo decujus, certo? E então, pela facilidade de ocorrência desse conflito, é que esse tipo de procedimento foi colocado dentro da jurisdição contenciosa. Mas é bom lembrar que, mesmo ele sendo de jurisdição contenciosa, nós temos ainda uma previsão legal, que está no parágrafo 1º do artigo 610 do CPC, que permite que esse inventário seja feito de forma extrajudicial, em cartório. É o inventário por escritura pública, vocês já devem ter ouvido falar. Certo, mas esse inventário que a gente pode fazer por cartório tem uma peculiaridade, qual seja, todos os herdeiros, todos os sucessores devem estar de acordo com toda a partilha de bens, não deve haver nenhum conflito com relação a isso, e também não pode existir incapazes dentro dos sucessores, tá? Não pode haver nenhum sucessor, nenhum herdeiro que seja incapaz. E, por fim, também não pode existir um testamento. Se houver testamento, existe a necessidade de se fazer o inventário judicial. Se houver incapazes entre os sucessores, também existirá a necessidade de se fazer o inventário judicial. Tá certo? Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês o assunto do inventário judicial. Deixe um pouquinho de lado a questão do inventário extrajudicial. Vamos falar hoje sobre o inventário judicial. E como eu disse para vocês, esse tipo de procedimento, ele é um procedimento muito específico, certo? E ele, por ser bastante específico, ele traz regrinhas próprias, tá? Por exemplo, no inventário judicial, nós não falamos em partes, nós falamos em interessados. Então, não tem autor e não tem réu, não tem parte autor e parte réu. Para começar, dizemos que o autor da herança é o decujus, é a pessoa que faleceu. E nós temos, então, que os interessados naquela herança vão fazer parte daquele processo. Não temos exatamente um contraditório como nós conhecemos nos outros procedimentos, mas nós temos possibilidade de todos os herdeiros falarem e impugnarem.
Então, essa é outra característica bastante interessante do inventário judicial. Tá certo? Então, entre as finalidades desse inventário, nós podemos começar elencando algumas mais importantes. A primeira delas, a de elencar e enumerar todos os bens, todos os direitos, todas as obrigações do de cujus. Separar quais bens que integram a herança e quais bens que integram a meação, quando este de cujus era casado ou vivia em regime de união estável. Porque nós sabemos que, num casamento ou num regime de união estável, é possível que haja ameação de bens com a esposa, com o marido ou com o companheiro e companheira. Não é assim? Tome como exemplo um regime de comunhão parcial de bens. No regime de comunhão parcial de bens, no casamento, temos que o cônjuge sobrevivente tem direito à meação dos bens. Ou seja, 50% daqueles bens que foram construídos na constância do casamento pertencerão ao outro cônjuge. Então, meação, lembrando aqui uma coisa muito importante, que às vezes muita gente confunde, meação não é herança. Meação é o direito à metade dos bens de uma pessoa. Ok? Então, se aquele cônjuge casado sob o regime de comunhão parcial de bens tem direito à meação, com relação aos bens comuns desse casamento, aos bens comuns adquiridos durante esse casamento, ele não vai ser herdeiro, ele vai ser um cônjuge meeiro. Entenderam? Então, nesse inventário, vai ser necessário separar quais são os bens que fazem parte da meação, que pertencerá apenas ao cônjuge sobrevivente, e quais são os bens, a outra metade, que fará parte da legítima. Correto? Muito bem. Outra finalidade importante nesse inventário é trazer para os autos, elencar todas as pessoas que são herdeiros e também legatários do de cujus. O pagamento de possíveis dívidas existentes em nome do de cujus também será feito. Então, antes de se fazer o pagamento, tem que se verificar, tem que se trazer aos autos todas as relações jurídicas que esse de cujus estava envolvido, para identificar quais são essas dívidas que ainda existem e que precisarão ser quitadas. Quitadas por quem, pessoal? Quitadas pelo espólio. Nós não temos que o espólio é uma massa indivisa dos bens do de cujus? Então, se esse espólio existe e ele tem bens, é ele que vai pagar essas dívidas existentes. Mas primeiro eu preciso trazer essa informação para o processo do inventário. Depois de identificadas todas essas obrigações, essas relações jurídicas de pagamento de dívidas, é hora de pensar como serão pagas essas dívidas. Como vai ser levantado esse valor para pagar as dívidas. Percebam, tudo isso vem antes da partilha dos bens. Estamos ainda falando do espólio enquanto uma massa indivisa. Vejam quantos atos eu já passei para vocês aqui com relação a esse inventário judicial. É um procedimento, por vezes, complexo, a depender da situação do de cujus. Quanto maior número de herdeiros, quanto maior número de credores, relações jurídicas de débito e crédito, quanto maior forem os valores dos bens, maior será a complexidade desse tipo de procedimento. O que mais que o inventário, o que mais que acontece dentro do inventário? No inventário, então, os herdeiros, os sucessores, vão ter que fazer um acordo, vão ter que entrar num comum acordo, num consenso com relação à partilha dos bens e à distribuição dos quinhões entre eles, entre todos os sucessores. Então, até que haja esse acordo de vontades, a partilha fica pendente, tá certo? No final, depois que a partilha é feita e é homologada pelo juiz, vai ser expedido o que nós chamamos de formal de partilha. E para que serve esse formal de partilha? Esse formal de partilha, ele é feito com cópias de
de atos dentro do processo de inventário, tá certo? Monta-se um mini processo para ser levado nas instituições, como, por exemplo, nos cartórios de registros de imóveis, para que o tabelião cumpra o que está determinado na partilha. Então, se naquela partilha de bens, um dos herdeiros recebeu um imóvel, este imóvel tem que ser registrado no nome deste herdeiro, não é assim? Então, é com o formal de partilha que este herdeiro interessado vai até o cartório, leva este formal de partilha, apresenta este formal de partilha, e o tabelião vai conferir e vai regularizar a situação daquele imóvel. Tá bem? É claro, haverá pagamento de imposto, normalmente já terá sido feito isso no processo de inventário, haverá pagamento de emolumentos do cartório, tá? Todas essas providências que o tabelião vai tomar para regularizar a situação daquele imóvel. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter em mãos o formal de partilha, tá? Inclusive com a sentença homologatória da partilha. É através do inventário também que é possível identificar os valores dos tributos, dos impostos que são devidos diante da transmissão de bens. Nós temos uma transmissão de bens causa mortes, não é assim que falamos? Então, diante dessa situação, incide impostos, incide tributos, e os herdeiros, os sucessores, vão ter que pagar esses tributos. Permitir a fiscalização de todos os interesses dos incapazes dentro do inventário. Permitir a quem? Ao MP. Sempre que falamos que dentro de um processo de inventário possui um herdeiro incapaz, um herdeiro menor, o MP será chamado para acompanhar este processo, para fiscalizar todos os atos que são praticados nesse processo e, eventualmente, intervir quando ele entender que existe uma situação que está sendo prejudicial àquela pessoa incapaz, àquele menor. Então, é importante a gente lembrar disso. O MP aqui funcionará como custos legis, fiscal da lei. Outra coisa que acontece no inventário é a possibilidade, ou melhor dizendo, é a necessidade de se observar os atos de última vontade do de cujos. E como é feito isso? Através do cumprimento das disposições de um testamento que é deixado. Um testamento que seja ele público, seja ele particular, seja ele cerrado. É claro que esse testamento, ele será, necessariamente, ele passará por uma ação de abertura e registro, que acontecerá em outro juízo, não no juízo do inventário, correto? Mas, uma vez que ele é aberto e registrado, ele é encaminhado para os autos onde corre o inventário, para que seja cumprido. Então, ao fazer a partilha dos bens, aquele ato de última vontade vai ter que ser respeitado, correto? Então, o inventário também traz essa situação ligada aos testamentos. E, por fim, lembrando que tudo isso que acontece no inventário tem uma finalidade única, que é poder fazer com que aquele espólio, que é uma massa indivisa, se torne partilhado entre todos os herdeiros que participam daquela herança, sejam eles herdeiros necessários, sejam eles legatários. Bem? E essa partilha, uma vez feita, deverá ser homologada pelo juiz para pôr fim ao processo. Tá bem? Então, dadas todas essas informações iniciais, né, uma introdução aí ao processo de inventário, nós passamos agora a analisar o procedimento do inventário judicial. Lembrando, não existe autor e réu nesse procedimento de inventário judicial, não existe uma contestação, como nós conhecemos no procedimento comum, não existe produção de provas também da forma como nós conhecemos.
Então, lembrando que é um procedimento especial, tá? De jurisdição contenciosa, necessário para que se faça uma partilha dos bens do espólio, certo? E há 3 procedimentos de inventário que nós precisamos saber. O primeiro deles é o chamado inventário tradicional. O inventário tradicional está previsto nos artigos 610 a 658 do CPC. Nós vamos falar bastante desse inventário tradicional nessa aula de hoje. Mas eu preciso apresentar para vocês também o arrolamento sumário, previsto no artigo 659, que vai acontecer quando todos os herdeiros, todos, forem maiores e capazes, tá? E também eles estiverem em comum acordo com relação à partilha dos bens. E aí, se todos forem maiores e capazes e houver um acordo com relação à partilha de bens, esse inventário pode ser feito sob arrolamento sumário, qualquer que seja o valor total dos bens a serem divididos. Não existe aí um teto máximo para que se faça um arrolamento sumário. É importante aqui lembrar que existem 2 aspectos importantes e necessários para você fazer o seu arrolamento sumário. Primeiro, todos maiores e capazes, e segundo, todos de acordo. Não pode haver controvérsia, não pode haver impugnações, certo? E nós temos também uma terceira forma de fazer o inventário, que é através do arrolamento comum, previsto no artigo 664 do CPC. Aqui estamos falando de bens deixados pelo decujus, cujo valor não ultrapassa 1.000 salários mínimos. Então, existe uma limitação com relação ao valor dos bens. Por isso que esse arrolamento comum, ele é diferente do arrolamento sumário. Aqui, no arrolamento comum, nós temos bens de valores mais baixos, de valores menores, e aqui pode até existir herdeiros incapazes. E pode também existir, embora o valor seja mais baixo, pode sim existir divergência com relação à partilha. Pode existir impugnações. É o arrolamento comum. No arrolamento sumário, como o próprio nome diz, ele deve ser mais rápido, ele é célere. E essa agilidade do arrolamento sumário se dá porque não existem incapazes, não existem menores dentro na condição de herdeiros e sucessores. E também existe acordo com relação à partilha. Percebem que essas 2 situações vão trazer uma maior celeridade a este procedimento? Já o arrolamento comum pode acontecer de ter herdeiros incapazes. Tá? Pode até acontecer de ter impugnação com relação à partilha que está sendo proposta. Mas aqui existe uma situação bastante peculiar do monte-mor a ser trazido ali no espólio, ser no valor máximo de 1.000 salários mínimos. É um valor baixo, mesmo? Então, existem essas 3 situações. Lembrando que as regras, a normatização trazida pelo inventário tradicional, que nós vamos passar a analisar agora, elas são aplicadas de forma supletiva tanto ao rolamento sumário quanto ao rolamento comum, ok? Então, é importante que a gente conheça essas regras do arrolamento tradicional para facilitar o entendimento dessas 3 formas de inventário. Tá bom? Vamos a eles? Vamos começar falando primeiro de competência, que é muito importante aqui, dentro de um processo de inventário, a gente estabelecer a competência. Qual é o critério que vai ser utilizado para se pedir a abertura de um inventário? Né? Onde vai correr este processo de inventário? Aliás, é uma das primeiras coisas que nós pensamos antes de ajuizar uma ação. O critério que se usa aqui no procedimento de inventário é o critério territorial, tá? Então, estamos falando aqui de uma competência relativa. O artigo 48 do Código de Processo Civil traz essa competência territorial. Esse artigo 48 diz que o foro de domicílio do autor da herança no Brasil
é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou a anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, essa é a letra da lei do artigo 48 do Código de Processo Civil. No parágrafo único, é trazido situações um pouco diferentes do que se falou agora desse artigo 48. Diz respeito a situações em que o de cujus, que é o autor da herança, não possuía domicílio certo, não se conhecia um domicílio fixo desse de cujus. Então, a análise, o critério de competência territorial está ligado aos bens. Por exemplo, se havia bens imóveis naquela herança, então vai ser escolhido como competente o foro da situação desses bens imóveis. Se esses bens imóveis forem situados em vários foros diferentes, então a gente tem um imóvel situado na Lapa, um imóvel situado no Morumbi, um imóvel situado no Jabaquara, pode ser escolhido qualquer um desses foros para ajuizar o inventário. Veja, estamos falando de uma situação em que o morto, o de cujus, não tinha domicílio certo. Então, existe uma regra com relação aos bens. Vamos analisar os imóveis. Foro da situação do imóvel é a primeira regra. Se tem mais de um imóvel, qualquer um dos foros relacionado a qualquer um dos imóveis. É a segunda regra. E se não houver nenhum imóvel, você pode falar? Existe uma situação em que o espólio é formado por bens, mas nenhum imóvel. Então, é o foro do local de qualquer um dos bens do espólio. Tá certo? Então, esse espólio, tendo algum bem que não seja imóvel, vai ser analisado onde se situa um dos bens que fazem parte ali do acervo do espólio, para se fixar o critério de competência. Tá bom? Então, lembrando, né? Fazendo um resuminho de tudo que eu falei. A regra do artigo 48, caput, diz que o foro do domicílio do autor da herança. Quem é o autor da herança? O autor da herança é o morto, que nós chamamos de cujus, tá? O foro do domicílio do autor da herança. Para fazer o inventário, para fazer a partilha, para conhecer ações em que o espólio for réu, tá certo? E assim por diante. Mas, se não se conhecer o domicílio desse autor da herança, o domicílio desse de cujus, há de existir outras regras, e existe. Essas regras estão no parágrafo único do artigo 48. A primeira delas, se houver um bem imóvel que seja, vai ser o foro de situação do imóvel. Se houver mais de um imóvel, qualquer um dos foros de um desses imóveis poderá ser o competente. E se não houver imóvel nenhum, o foro do domicílio de quaisquer bens que sejam trazidos para o espólio. Correto? Então, essa é a regrinha de competência. Lembrando que essa competência é tida como competência territorial e, portanto, relativa, certo? Outra coisa, o inventário e a partilha de bens que são situados aqui no Brasil é de competência exclusiva da justiça brasileira. Lembrando aqui da nossa soberania. Nós temos, então, o artigo 23, inciso 2 do Código de Processo Civil, que fala expressamente isso. Se existem bens situados aqui no Brasil, independentemente do fato de o de cujus morar no estrangeiro, ter domicílio no exterior, inclusive na época da morte dele, da abertura da sucessão, se tem bens aqui no Brasil, a competência é exclusiva do Brasil. Então, não vai haver situação possível para o STJ homologar uma sentença estrangeira que fez a partilha deste bem situado aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a pessoa tem bens aqui no Brasil, inclusive bens imóveis, mas ela vai morar na Argentina, tá certo? E ela vive na Argentina, tem uma família lá,
e ela vem a óbito. Aí vai ser processado o inventário lá na Argentina, nas regras deles lá. E é indicado os bens aqui do Brasil. Bens móveis, bens imóveis. Tá certo? E aí termina-se o inventário lá na Argentina. Depois, para regularizar a situação aqui no Brasil, a pessoa vem aqui para o Brasil e pede ao STJ, e é esse o caminho mesmo, o STJ que faz homologação de sentenças estrangeiras, e pede ao STJ que homologue aquela sentença da partilha feita na Argentina, sob as leis da Argentina, mas que incluiu um bem que estava aqui no Brasil. Veja, o STJ não vai poder fazer a homologação dessa sentença de partilha, dessa sentença estrangeira. Por quê? Porque a nossa lei é clara. O artigo 23, inciso 2, diz que a competência é exclusiva da Justiça brasileira. Tá certo? Então, deverá ser feito outro inventário aqui no Brasil para partilhar os bens que estão aqui no Brasil. Tá bem? Pois bem, vamos falar um pouquinho de prazo. Para tudo existe prazo, e não seria diferente para o inventário. Qual é o prazo previsto para que as pessoas interessadas, as pessoas legitimadas, requeiram a abertura do inventário? O CPC, no artigo 611, traz a regra de que o prazo para requerimento da abertura do inventário é de até 2 meses. 2 meses a partir de quando? A contar da abertura da sucessão. E este processo de inventário deve terminar, no máximo, em até 12 meses seguintes. É claro, este prazo pode ser prorrogado de acordo com as situações que acontecem dentro do inventário, porque não dá para a gente prever quantas impugnações vão acontecer, quais serão as discussões trazidas no inventário, se houver uma situação que deva ser levada a um juízo próprio, diverso do juízo do inventariante, do inventário, também haverá uma demora maior. Então, esse prazo de até 12 meses, ele pode ser prorrogado, tá bem? Mas o prazo de 60 dias, que é o prazo para dar entrada, para pedir a abertura do inventário, é diferente. Ele deve ser respeitado. Inclusive, pode haver sanção pecuniária, multa, para aqueles que descumprirem este prazo. Então, vamos supor, uma pessoa morre e os legitimados demoram aí 3, 4 meses para fazer o pedido de abertura. Ele pode fazer o inventário? Claro que pode. O inventário deve ser feito. Mas, pela não observância desse prazo legal de 60 dias, 2 meses, aqui no estado de São Paulo, nós temos a aplicação de multa, tá? Num valor de 10%, tá bom? Se essa demora não foi superior a 60 dias, e essa multa aumenta para 20% quando há uma demora maior que 180 dias, tá? Lembrando, existe uma lei estadual aqui no estado de São Paulo que prevê essa aplicação dessa multa, nessa forma, nesse percentual. E a competência é dos estados, os estados membros, cada um decide, legisla sobre essa questão da aplicação de multa com relação ao não cumprimento desse prazo do inventário. Tá bom? Tudo bem? Vamos seguir. Legitimidade. Quem terá legitimidade para pedir a abertura de um processo de inventário? Pois bem, nós temos 2 situações, artigo 615 do CPC e artigo 616. No artigo 615, existe a indicação do que nós chamamos de legitimado prioritário. Legitimado prioritário, bom? É ele, que é o legitimado prioritário, que deverá fazer o pedido de abertura do inventário. Vamos dar uma lida no artigo 615? Me acompanhem aí.
O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido do artigo 611. Bom, já falei para vocês, quando acontece o falecimento, existe o princípio da saisine e existe a transmissão de bens aos herdeiros, não é assim? Só que nós temos essa transmissão feita de forma universal, existe uma massa indivisa que é o espólio. Então, o espólio já existe, tá bom? Premissa número 1, para vocês lembrarem do que estamos falando. Não temos ainda o processo de inventário. E existe o prazo do artigo 611, que fala que as pessoas podem pedir a abertura do inventário em até 60 dias. Então, nesse prazo de 60 dias, alguém tem que administrar o espólio, tá certo? Justamente para que sejam mantidas todas as situações ligadas aos bens, não é? Vamos imaginar que aquele morto, de cujos, tinha vários imóveis que eram alugados, e essa renda desses aluguéis eram administrados por ele. Quando ele vem a óbito, o espólio recebe essa universalidade de bens e esses aluguéis devem ser administrados por alguém, é essa a ideia. Então, alguém vai ficar na administração desses bens. Normalmente, quem tem a posse comum daqueles bens acaba ficando na posse sozinho daqueles bens e administra aqueles bens do espólio, da maneira que ele entende por bem. Certo? Eu vou guardar o dinheiro dos aluguéis, eu vou separar uma parte, reservar uma parte e vou apenas usar uma outra parte conforme o de cujos também fazia, tá certo? Vai tomar decisões e administrar aqueles bens, correto? Então, essa pessoa que fica nessa posse, né, nessa posse provisória, vamos dizer assim, e na administração do espólio, é chamado de legitimado prioritário, tá bom? Mas aí vem o artigo 616, dizendo que também tem legitimidade, e aí nós falamos em legitimidade concorrente, tá? Para requerer a abertura do inventário. Quem? Artigo 616, abram aí. Tem, contudo, legitimidade concorrente. A própria lei fala em legitimidade concorrente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro supérstite. Cá entre nós, o cônjuge ou companheiro supérstite é o cônjuge e o companheiro que sobrevivem ao de cujos. Normalmente, no mais das vezes, é ele que está na posse dos bens e é ele que vai continuar administrando até que faça-se a abertura do inventário, tá bom? 2, o herdeiro. Qual herdeiro? A lei não fala. Então, o herdeiro necessário, os descendentes, os ascendentes, o próprio cônjuge, eles podem fazer a abertura, pedir a abertura do inventário. O legatário, quem é o legatário? Legatário é aquela pessoa que é beneficiada, não é? Por um ato de última vontade do de cujos, através do testamento. Então, o legatário, ele é um herdeiro testamentário, ele recebe a herança através de um testamento, de um ato de última vontade. Bom? Inciso 4. O testamenteiro. Quem é o testamenteiro? Testamenteiro é uma pessoa que é indicada no testamento pelo próprio testador, em vida, claro. Quem é o testador? É hoje, aqui no meu inventário, o de cujos. O de cujos em vida fez um testamento, certo? Como um ato de última vontade, estabelecendo com quem vai ficar determinado bem, quem são os herdeiros que tomaram posse de tais bens, e outras coisas mais. E ele determina também nesse testamento quem deverá ser o testamenteiro. O testamenteiro é a pessoa que vai funcionar lá no processo de abertura e registro do testamento, como sendo responsável por cumprir todas as determinações do testamento. Então, o juiz vai abrir o testamento, vai registrar, vai ver se está tudo em ordem com relação, se não existem vícios, não é? Ele vai fazer tudo isso, vai chamar o testamenteiro,
para acompanhar, e o testamenteiro, ele vai se certificar de que todas as vontades expressas no testamento estão sendo cumpridas. Então, esse testamenteiro, muitas vezes, é algum herdeiro necessário, ou pode não ser também, não existe uma regra, mas muitas vezes é alguém de confiança, não é? Do círculo mais próximo de amizade, de afeto desse testador. Então, esse testamenteiro entra nesse rol de legitimados concorrentes para pedir a abertura do inventário judicial. Tá bom? Atenção! O testamenteiro e o inventariante são pessoas diferentes. Pode ser que coincidam de ser a mesma. Tá bem? Pode ser que o testamenteiro indicado seja o cônjuge, o companheiro de vida desse testador. E quando ele vem a óbito, o cônjuge também não é uma pessoa legitimada para pedir a abertura do inventário? Pode ser que o cônjuge peça a abertura do inventário e pode ser que o juiz o nomeie como inventariante. Então, nesse caso, vai coincidir que o inventariante é a mesma pessoa do testamenteiro. Mas isso não é regra. Tá? Pode ser que o testamenteiro seja uma pessoa diferente do inventariante. Inclusive, as funções que os dois têm são funções diferentes. Tudo bem? O que mais, pessoal? Inciso 5, o cessionário do herdeiro ou do legatário. Então, herdeiro ou legatário podem fazer cessão da herança, dos bens que pode fazer parte do seu quinhão. Então, o cessionário, o que recebe, tanto do herdeiro quanto do legatário, também são legitimados. Tá? Então, nós temos uma situação um pouco diferente aí nesse inciso 5, tá? O inciso 6 fala o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. Então, essas pessoas, elas possuem um interesse para que esse inventário aconteça, para que essa partilha seja feita o quanto antes e que para que ele possa receber o seu crédito, não é? O crédito que ele tem em face do herdeiro, em face do legatário ou até mesmo em face do autor da herança. O Ministério Público havendo herdeiros incapazes. Então, se houver herdeiros incapazes, o Ministério Público, dentro daquela ideia de funcionar como custos legis, como fiscal da lei, ele pode sim requerer a abertura do inventário. A Fazenda Pública, quando tiver interesse. A Fazenda Pública, o fisco, pode ter interesse porque, enquanto credora desse autor da herança, tá? Então, se ela comprovar um interesse legítimo, ela pode também requerer a abertura. O administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. Então, quando existe aqui um processo de falência em que se envolveu ou o herdeiro, ou o legatário, ou o autor da herança, ou os cônjuges supérstites, que são sobreviventes, podem também eles ter interesse e pedir a abertura do inventário, tá certo? Por quê? Porque vai haver a partilha de bens que vão ser trazidos ali para aquela massa falida, não é? Para fazer jus às dívidas, ao passivo que essa massa falida ainda tem para reconhecer e para pagar, tá certo? Não faz sentido a inclusão desse inciso 9. Então, esse artigo 616, ele possui 9 incisos, 9 situações previstas como legitimidade concorrente para fazer o pedido de abertura do inventário. Ok? Muito bem. Importante lembrar, hoje não existe possibilidade, não existe previsão legal no nosso CPC de o juiz fazer um pedido de abertura de ofício. O juiz não pode, ex ofício, fazer a abertura de um inventário, tá certo? Então, tem que haver um pedido feito por um dos legitimados que nós falamos, do artigo 615 e 616. Veja, pessoal, existem muitas possibilidades, muitos legitimados. Então, não é por falta de possibilidade, de opção, de alternativa, que um inventário deixará de ser aberto. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho da petição inicial. Como funciona
a petição inicial que vai fazer o pedido da abertura de um processo de inventário. A petição inicial, primeiro, né, lembrando, ela deve ser subscrita por um advogado. Então, um processo de inventário só vai ser feito com um advogado. Eu acho que isso não é nenhuma novidade. Agora, vale lembrar, fazendo um parênteses aqui na nossa aula, vamos sair um pouquinho do inventário judicial, vamos lembrar um pouquinho do extrajudicial. Até mesmo o inventário extrajudicial, que é aquele feito em cartório, por escritura pública, que não possui herdeiros menores, incapazes e também não possui testamento. Até mesmo esse tipo de inventário precisa da assinatura, da assistência de um advogado. Tá? Então, embora exista uma forma de desburocratização do processo de inventário feito através de um cartório, mesmo assim precisa participar um advogado. E pode, claro, ser um advogado comum para todos os herdeiros, que vai apenas assistir ao ato, tá? E vai apresentar ali a partilha, o acordo que é feito entre os herdeiros. Fecha parênteses, voltamos aqui para o inventário judicial. Então, a petição inicial, que vai ser distribuída, certo? Dentro da competência que nós já falamos. Nessa petição inicial, vai haver a informação, a qualificação do autor da herança, que nós chamamos de decujus, e a comprovação do seu óbito. A comprovação feita através de uma certidão, que é a certidão de óbito. Ela deve ser juntada nesse pedido de abertura de inventário, tá bom? Então, nessa petição inicial, o advogado deve pedir de forma expressa que se faça a abertura do inventário e pedir também que se faça a nomeação de inventariante. Quem vai fazer a nomeação do inventariante? O juiz. É o juiz que faz a nomeação do inventariante. É claro que nessa petição inicial, o advogado pode, inclusive, indicar uma possível pessoa para exercer a função do inventariante, ok? Mas é o juiz quem vai nomear, o juiz não é obrigado a aceitar a sugestão ali da petição inicial, tá bom? Às vezes, vai coincidir a pessoa que tem legitimidade para pedir a abertura do inventário, vai ser nomeada como inventariante, porque ela está ali na ordem das pessoas que podem ser nomeadas inventariantes, tá bom? Segunda coisa que deve ter nessa petição inicial, e que é importantíssima, é a comprovação da legitimidade da pessoa que está requerendo a abertura deste inventário. Então, vamos supor que é o cônjuge supérstite, que é o cônjuge sobrevivente. Esse cônjuge tem que provar que ele era casado com o decujus. Então, vai juntar ali a certidão de casamento. Lembrando, certidão de casamento atualizada, sempre atualizada. Não vai juntar a certidão da época do casamento de 30 anos atrás, tá? Então, tem que ir lá no cartório, onde está registrado o casamento, tá? Cartório de registro civil de pessoas naturais, e vai pedir para que aquele cartório peça uma certidão atualizada do casamento. Tá? Então, essa certidão atualizada, ela é suficiente para se comprovar a situação de casamento entre o cônjuge supérstite, que pediu a abertura do inventário, e o morto. Tá? Então, é importantíssimo que se faça prova da legitimidade. Você está pedindo a abertura desse inventário na qualidade de cônjuge supérstite, na qualidade de herdeiro, na qualidade de cessionário do herdeiro, então traga um documento que comprove essa sua situação. Também serão trazidos nessa petição inicial todos os documentos necessários, como, por exemplo, os documentos de identificação do decujus, documentos pessoais, RG, CPF, um comprovante de residência, a procuração do advogado, certo? Tudo isso vai ser trazido nessa petição inicial. Mas essa petição inicial não precisa ser tão complexa. Ela pode apenas trazer essas informações, essas comprovações que eu estou falando, esses documentos, importantes, né? Comprovar o óbito através de uma certidão de óbito, comprovar a legitimidade, tá bem? E fazer o requerimento da abertura do inventário e o pedido também da nomeação de inventariante. Se a petição inicial tiver só isso, ela já está em termos. E estando em termos a petição inicial, o juiz imediatamente vai nomear o inventariante.
tá? E esse inventariante, quando ele é nomeado, ele vai comparecer em juízo e ele vai fazer o que nós chamamos de prestar um compromisso, ele vai assinar um termo de compromisso dizendo que ele vai cumprir as suas funções de inventariante de forma idônea, de forma correta, né? Então, esse termo de compromisso, ele é assinado. Ele tem um prazo de 5 dias para comparecer no cartório, né, onde corre o processo de inventário judicial, e assinar esse termo de compromisso. Bom? Muito bem. Até que haja a nomeação desse inventariante, ou melhor dizendo, até que esse inventariante compareça para prestar compromisso, quando ele é nomeado pelo juiz, quem está na administração do espólio é o administrador provisório, que nós já falamos, que, aliás, é uma das pessoas que tem legitimidade prioritária para fazer a abertura do inventário. Mas quem pode ser esta pessoa? Às vezes é um herdeiro que morou, né, que convivia, né, com esse decúdios, às vezes é a companheira, a esposa. E aí, esse administrador provisório, enquanto não existe ainda a pessoa do inventariante, ele tem que administrar aqueles bens, tá, do espólio, representar tudo que aquele espólio precisar fazer, tanto de forma ativa como de forma passiva. E também ele vai ser obrigado a trazer para o inventário, uma vez que esse inventário já existe, já está em andamento, ele vai ter que trazer para o inventário as informações com relação aos frutos que ele obteve dos bens que ele administra, tá? Desde a abertura da sucessão. É claro que se ele teve despesas para administrar aqueles bens, ele pode também juntar o comprovante dessas despesas e pedir um reembolso, tá bom? E, assim, quando é nomeado o inventariante, ele se libera desse dever de administrador provisório, tá? Prestando conta de tudo que ele fez até então, desde o momento da abertura da sucessão até o momento em que existe a assinatura do termo de compromisso pelo inventariante nomeado pelo juiz. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos e nós já voltamos para continuar a tratar aqui do inventário, tá bom? Até já. Bem, estamos de volta depois de uma pequena pausa. Vamos continuar, então, a falar do procedimento de inventário judicial, tá? E nessa segunda parte da aula, eu quero começar a falar com vocês sobre o inventariante. Então, estávamos falando que o inventariante, ele vai ser nomeado pelo juiz e ele deve comparecer em juízo para prestar compromisso, ele vai firmar, ele vai assinar ali no cartório o chamado termo de compromisso, tá? E uma vez que ele assina esse termo de compromisso, ele já está incumbido daquela função de inventariante, que deverá, em princípio, durar até o final do procedimento do inventário, tá bem? Após a sua nomeação, então, vai haver a substituição do administrador provisório, então o administrador provisório vai prestar as contas e ele não vai mais fazer nenhuma administração, e vai incumbir, então, ao inventariante exercer todas as funções, tá? Muito bem. Como será feita a nomeação desse inventariante? O artigo 617 do Código de Processo Civil nos traz, então, um rol, tá, de quem pode ser este inventariante. E este rol diz o seguinte, esse artigo 617 diz o seguinte, o juiz nomeará o inventariante na seguinte ordem. Então, existe uma ordem para que o juiz nomeie, tá bom? Então, ele vai identificar os primeiros, o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, são 8 incisos, tá certo? Então, esse rol, ele deve ser respeitado. Desculpem. Inciso 1 diz o seguinte, artigo 617, acompanhem comigo. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem. 1. O cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro no tempo da morte deste. Então, se havia um cônjuge sobrevivente, ou um companheiro, no caso de união estável, ele será nomeado inventariante, tá? Essa informação vai ser trazida na petição inicial,
Então, o juiz tem condições de saber quem é esse cônjuge, quem é esse companheiro. Muitas vezes, já falei e repito, o administrador provisório que eu falei para vocês, que é a pessoa que está na posse dos bens do decujus, vai ser esse cônjuge supérstite ou o companheiro. É muito comum que isso aconteça, tá bom? Não havendo, né, o cônjuge ou companheiro, inciso 2. O herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se esses não puderem ser nomeados. Então, não havendo cônjuge ou sobrevivente, cônjuge sobrevivente ou companheiro, desculpem, pode ser que algum dos herdeiros que esteja na posse dos bens do decúbito esteja já administrando esses bens, seja nomeado inventariante. Especialmente quando não existe o cônjuge, nem o companheiro, ou ainda que exista, se eles por alguma razão não puderem exercer essa função. Vamos supor, o cônjuge já é um idoso, né? É uma pessoa que já não está muito disponível para exercer as funções do dia a dia, tá bom? Sofre de alguma doença. Então, é o caso de se estabelecer o inventariante do inciso 2, que é o herdeiro, tá? Um herdeiro que já esteja na posse dos bens do decujus. Inciso 3. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Então, não temos cônjuge, ou se temos, ele não pode exercer as funções, por alguma razão. Dos herdeiros, nenhum exerce a posse sobre os bens do espólio, então qualquer um dos herdeiros poderá ser nomeado pelo juiz. 4. O herdeiro menor por seu representante legal. O herdeiro menor, ele não vai poder exercer pessoalmente as funções de inventariante, por questões óbvias. Ele é menor de idade, ele não tem ainda o que nós chamamos de capacidade plena, mas ele terá um representante legal, tá bom? Então, se esse herdeiro menor, vamos imaginar uma situação em que esse herdeiro menor vivia com a mãe, certo? A mãe não é herdeira, nem meeira, né, desse decujus, mas ela é representante legal deste menor. Então, ela vai funcionar como representante legal do menor, mas quem é o inventariante é o menor. É ele que vai ser nomeado, tá bom? 5. O testamenteiro, se ele tiver sido confiada a administração do espólio, ou se toda a herança estiver distribuída em legados. Então, o testamenteiro, ele pode sim ser nomeado inventariante, especialmente quando a ele é confiada no testamento a própria administração do espólio, tá? Então, ele pode sim ser nomeado. O cessionário do herdeiro ou do legatário, aquela mesma situação que nós vimos da pessoa legitimada, né? O cessionário do herdeiro, aquele que recebe uma cessão dessa herança também, ou do legatário. O inventariante judicial, se houver. Aqui eu faço uma pausa, né? O que é esse inventariante judicial? Estamos aqui falando de um processo de inventário judicial, estamos falando de nomeação de inventariante, aí vem essa figura do inventariante judicial. Quem é ele? O inventariante judicial é uma pessoa que será nomeada pelo juiz, uma pessoa que não faz parte dos herdeiros, não é herdeiro, tá? Não é sucessor, é um terceiro, é uma pessoa à parte dessa situação familiar e que não tem nenhum interesse pessoal naquele inventário ou na partilha de bens. E justamente por isso, por ser um terceiro imparcial, é que o juiz faz a nomeação desse inventariante, que se chama inventariante judicial, para exercer a função de inventariante neste procedimento de inventário, tá? Lembrando que essa figura existe porque é muito comum que haja conflitos entre os herdeiros, inclusive na escolha e na nomeação do inventariante. Se o juiz já percebe essa situação, logo ali no começo, antes mesmo de nomear o inventariante, ele já percebe que existe uma divergência de opiniões, ele pode já pensar que é o caso de um inventariante judicial, tá? E lembrando, pessoal, que essa ordem do artigo 617, embora seja uma ordem que é uma indicação de que deva ser respeitada, ela não é uma ordem legal de preferência absoluta, aquela ordem rígida, rigorosa, tá? Já existe um entendimento jurisprudencial, um entendimento pacífico, tá? No sentido de que essa ordem ela pode ser alterada,
especialmente se houver alguma indicação naquele procedimento de inventário de que os conflitos acontecerão. Então, se os demais herdeiros não concordam que seja o inventariante a companheira ou o cônjuge, eles podem, inclusive, informar que eles não concordam, que eles acham que a função não vai ser bem exercida, com a imparcialidade necessária, com a diligência necessária para que o procedimento aconteça e não se demore, não é? Que os atos aconteçam de uma forma correta, não é? Que não aconteçam embrólios ali no procedimento. E indicando essa situação, se o juiz perceber que é o caso, ele pode alterar essa ordem de preferência e já indicar e já nomear o inventariante judicial, tá bom? E, por fim, o inciso 8º fala: pessoa estranha, idônea, quando não houver inventariante judicial. Então, não existe inventariante judicial, não existe nenhuma pessoa que seja apta a cumprir a função de inventariante judicial, porque, veja, o inventariante judicial é uma pessoa que tem experiência com inventários, tá? Que já passou por essa função outras vezes, que sabe quais são as funções que ele vai ter que exercer. Ele é um profissional. Inclusive, né, falando nisso, ele não vai exercer essa função de forma gratuita, tá? Ele vai ter uma remuneração por isso, tá bom? Então, o inventariante judicial, ele pode ser nomeado ali no começo do processo, o juiz vai verificar que tem um problema de muitas divergências entre os herdeiros, não é? Que pode tornar, inclusive, moroso todo aquele processo de inventário. E ele nomeia o inventariante judicial, que é uma pessoa que tem expertise, que é uma pessoa que já trabalha como inventariante judicial em outros inventários, tá bom? Que é de confiança do juízo, inclusive, e ele vai receber, né, vai fazer jus a uma remuneração. E essa remuneração, claro, vai ser arbitrada pelo juiz, pelo magistrado, tá bom? E ela vai ser um percentual entre 1% e 5% do valor total da herança, tá bom? Esse percentual foi baseado, né, por analogia ao artigo 1987 do Código Civil, que fala da remuneração do testamenteiro, tá bom? Então, essa é a ideia, tá? Então, não havendo inventariante judicial, vai ser nomeado um terceiro, né, qualquer, que não é um inventariante judicial, é uma pessoa que tem idoneidade moral, e o juiz vai nomear esse terceiro, que é também completamente alheio às questões de relações familiares que envolvem aquele procedimento de inventário, tá bom? Então, lembrando, né, a ideia é que o inventariante possa exercer suas funções sem ter nenhum interesse em fazer algo que atrapalhe a partilha, que atrapalhe o bom andamento do inventário. Se o juiz perceber, ele pode alterar a ordem, então, de preferência desse artigo 617, e nós já temos jurisprudência, inclusive do STJ, precedentes do STJ, dizendo que, em cada caso concreto, o juiz vai analisar a necessidade e ele pode realmente relativizar esta ordem de preferência. Jurisprudência, tá bom? Muito bem, e quais são as atribuições do inventariante? O inventariante, uma vez que ele é nomeado, ele vai ter as funções muito claras dentro daquele procedimento do inventário, tá bom? E ele vai ter que cumprir o seu mistério, digamos assim, de uma forma correta. Ele vai ter que representar o espólio, tanto de forma ativa como de forma passiva, tanto em juízo quanto fora do juízo, tá bom? Então, ele vai ter que realmente ter essa função de representação do espólio. Tá? Então, se o espólio sofrer uma ação, se ele for réu numa ação judicial, é o inventariante que representa o espólio nessa ação. Se o espólio tem que entrar com uma ação de cobrança de algum aluguel, de algum imóvel, é o representante que vai, o inventariante que vai representar esse espólio, e assim por diante. Além dessa representação, ele tem que administrar o espólio, velando, né, pelos bens que esse espólio tem, né, com a mesma diligência que ele teria se os bens fossem dele. Tá? Então, ele tem que cuidar daqueles bens, para que aqueles bens não se percam, não se deteriorem. Tá? Então, se for um imóvel, ele tem que cuidar daquele imóvel, né? Se não for fazer pessoalmente, que tenha a diligência de contratar alguém para cuidar,
de pedir a algum dos herdeiros que ali esteja presente, cuidando daquele imóvel, não pode deixar abandonado, tá bom? Porque ele vai se deteriorando aos poucos. E esse inventário, pessoal, embora a lei preveja aquele prazo de 12 meses, muitas vezes esse inventário vai demorar além desses 12 meses. Nós temos questões ligadas à morosidade da justiça, claro, mas nós temos questões internas também das relações entre as pessoas, né? Um inventário onde existe um litígio, onde existem muitas impugnações, onde pode ser trazida questões ligadas à filiação, a um herdeiro que não era conhecido, tá? Tudo isso pode trazer uma morosidade ainda maior. Então, se aquele espólio possui bens, esses bens devem ser cuidados. É o inventariante que tem que velar por este cuidado, ainda que ele delegue para um outro herdeiro, para uma outra pessoa que cuide pessoalmente, tá bom? O inventariante também vai prestar as primeiras declarações no inventário e também as últimas declarações, tá? Ele faz isso ou pessoalmente ou através de um procurador com poderes especiais, tá bom? Então, ele tem que dizer, ele tem que informar nas primeiras declarações tudo a respeito dos bens daquele de cujos e também com relação à existência de herdeiros e legatários, tá? E no final, com as últimas declarações, fazendo algum ajuste, alguma emenda das primeiras declarações, então, esse inventariante que vai fazer. Ele tem que exibir em cartório todos os documentos, tá bom? Todos os documentos relativos ao espólio. Quais são esses documentos? Já falamos, né? Na petição inicial, vai ser juntada informações, né, com relação aos herdeiros, comprovação da legitimidade da pessoa que pediu a abertura, comprovação do óbito do decújo através de uma certidão de óbito, tá certo? Então, é o inventariante que é responsável por esses documentos. Vamos supor que o juiz requeira que o inventariante apresente certidões atualizadas com relação aos imóveis que foram apresentadas, certidões que não eram, que já estavam vencidas, porque as certidões têm prazo, tá bem? Quem tem que providenciar isso é o próprio inventariante, tá certo? É uma das funções dele. O juiz pediu, ele tem que apresentar, tá? Juntar aos autos certidão do testamento, se houver, tá? Então, você vai dizer assim, mas o inventariante não sabe que tem um testamento, né? Pode ser um testamento secreto, aquele tipo de testamento que a gente chama de testamento cerrado, né? Em que as pessoas não sabem que ele existe. Como é que o inventariante vai saber e ter certeza? Existe uma possibilidade de fazer um requerimento de uma certidão testamentária, tá? Essa certidão testamentária vai informar se existem testamentos registrados, testamentos públicos, tá bem? O testamento cerrado, existe a informação também no cartório da existência dele, tá? Então, é o inventariante que tem que apresentar essa certidão que vai informar que ela é negativa, ou seja, não tem testamento, ou ela é positiva, sim, tem testamento, e procurar saber onde está esse testamento e apresentar em juízo, tá? E aí vai decorrer outros atos do juiz, ele vai mandar abrir o testamento em ação própria para registrá-lo e para depois cumprir no processo de inventário, tá bom? O que mais? O inventariante, ele também é responsável em trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, tá? Então, existe um herdeiro ausente, um herdeiro que renunciou à herança, um renunciante, ou até mesmo um herdeiro que foi excluído. Esse inventariante tem que trazer à colação todos os bens que esses herdeiros receberam em vida, né? Que o autor da herança adiantou, né? Através de doações, que nós falamos em adiantamento de legítima. Então, todos esses bens que foram doados em vida precisam ser informados. Isso é trazer a colação, tá? Então, o inventariante que é responsável por observar e saber quais são esses bens e trazer essas informações aos autos, tá certo? Ele deve também prestar contas da gestão que ele fizer, tá bem? Sempre que o juiz determinar. Então, se ele está ali administrando alguns imóveis que estão alugados, né? Ele recebe os valores do aluguel, ele tem que prestar contas ao juiz periodicamente e sempre que o juiz determinar. É o que está sendo feito com esses frutos, com esse rendimento dos aluguéis. Se você está usando para contas, para pagamento de despesas da própria residência, do próprio lar, tem que apresentar também o comprovante dessas despesas,
tá certo? Tudo isso é prestação de contas. Por quê? Porque esses bens, esses frutos ainda não são dos herdeiros, quer dizer, já foram transmitidos pelo princípio da Saizine, mas os herdeiros não estão na posse ainda. Então, se o espólio é administrado pelo inventariante, esse inventariante tem que cuidar e bem administrar esses bens, tá? Esses bens que são frutos, não é? De uma aplicação financeira, de um contrato de locação, que seja, tá bom? Muito bem. Fora todas essas funções que eu falei para vocês, existem algumas situações em que o inventariante pode agir, mas antes ele tem que ouvir a opinião dos demais interessados, tá, na herança, e tem que pedir a autorização do juiz. É o caso da alienação de bens de qualquer espécie. Então, vamos supor que o inventariante tenha que quitar uma dívida, tá? E ele precisa fazer um levantamento de recursos para isso. Ele quer vender um dos bens do decujus. Só que aí a gente ainda está falando de um espólio, de uma massa indivisa. Ele não pode sair, embora ele seja administrador, ele não pode sair alienando os bens da forma que ele quer, tá? Então, o artigo 619 do Código de Processo Civil determina que sejam ouvidas as partes interessadas e que haja uma autorização judicial para que ele possa alienar os bens, sejam eles bens móveis, sejam eles bens imóveis, tá bom? Também precisará de autorização do juiz para fazer acordo, para transigir em processos, em ações em juízo, ou também acordos negociais, não é? Fora do juízo, não é? A ser homologado depois na ação. Precisa de autorização judicial. E também ele vai precisar dessa autorização, com a oitiva dos demais interessados, quando ele decidir pagar as dívidas do espólio. Então, ele precisa ter essa autorização, porque muitas vezes esse espólio tem muitas dívidas, e há que se escolher, há que se fazer uma imputação de quais dívidas serão pagas, tá? Então, ele precisa informar ao juiz qual dívida ele quer pagar, pedir ao juiz que autorize, e o juiz vai autorizar ou não após ter ouvido as pessoas interessadas, tá? Então, esse artigo 619 traz essa ressalva de que são funções que são atos, na verdade, não funções, são atos que o inventariante pode praticar, mas que nesses casos precisa de autorização para o juiz, tá bom? E é claro, lembrando que também quando ele precisar fazer alguma despesa extra para a conservação dos bens que ele está conservando, que ele está administrando, ou para fazer melhorias necessárias, né? Ele vai precisar também dessa autorização. Imagina que tem um imóvel que está ali numa situação precária e que precisa passar por uma obra, tá? Uma obra que vai custar X. Mesmo que esse X não seja um valor tão alto, ele precisa apresentar essa necessidade de fazer essa obra, essa despesa, e pedir que o juiz autorize. O juiz vai autorizar após ouvir os interessados, tá? Então, também tem mais essa situação, tá bom? Fora essas situações do artigo 619, as demais que eu falei estão no artigo 618, e aí sim o inventariante pode praticar sem que haja autorização dos demais, do juiz, e sem que haja oitiva dos herdeiros. Porque, pessoal, caso contrário, ele não ia conseguir praticar nenhum ato no inventário, né? Então, ele tem que ter uma certa liberalidade, e a lei se preocupou com essa liberalidade, mas também trouxe ali situações um pouquinho mais graves, um pouquinho mais complexas, em que ele vai precisar de um apoio, vamos dizer assim, dos demais interessados, que são os outros herdeiros, né? Que vão falar sobre isso, e também da autorização do juiz. Se o juiz não autorizar, ele não poderá fazer. Essa é a questão. O artigo 619 existe justamente para isso, tá? Então, se as despesas que esse inventariante quer realizar forem despesas que o juiz e os interessados entendam que não são necessárias, que não vão agregar nenhum valor, que não servem nem mesmo para conservar o bem, e eles entenderem que não é o momento, ele não será autorizado e ele não poderá fazer. Tá bem? Essa é a ideia, tá? Muito bem. Nós temos também a situação em que o inventariante não atua de uma forma adequada, não cumpre com os prazos, não pratica os atos necessários para o bom andamento do inventário, ou que ele não cuida dos bens, não administra bem
os bens do espólio. Como fica essa situação? Então, nesses casos, o artigo 622 fala de remoção ou de destituição, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas duas situações. Primeiro, vamos falar da remoção. A remoção, ela serve como uma punição, tá? Uma sanção para aquele inventariante que não atua a contento, aquele inventariante que não cumpre adequadamente as suas funções no procedimento de inventário. Está relacionado, então, com todas as condutas previstas no artigo 622, tá? Então, remoção está ligada, então, à atitude do inventariante, à conduta dele com relação ao procedimento de inventário, tá? Vamos ao artigo 622 para entender quais são essas condutas que vão acarretar na remoção desse inventariante. 622, acompanhem comigo. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Então, é importante observar que nessas situações pode ser removido de ofício pelo juiz ou poderá uma parte interessada, percebendo essa situação, indicar ao juiz e pedir que ele seja removido. Inciso 1. Se não prestar no prazo legal as primeiras ou últimas declarações. Primeira situação, tá bom? Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Às vezes o inventariante está praticando atos protelatórios porque ele não tem interesse que termine, né, aquele inventário, não tem interesse na partilha de bens, tá bom? Tem algum interesse escuso, ok? Inciso 3. Se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Então, eu não falei que o inventariante, uma das funções dele é cuidar dos bens, conservá-los, para que quando chegar ao final do procedimento do inventário, com a partilha dos bens, cada herdeiro tenha os seus bens de forma integral, que esses bens estejam prontos para serem usados. Se esse inventariante não cuida desses bens, permite que eles sejam deteriorados, ou pior, que ele mesmo pratique ato de dilapidação desse patrimônio, ele pode também ser removido do cargo, tá? Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. Então, o inventariante, ele é responsável por defender o espólio nas ações em que ele for réu, ou de ajuizar ações em que ele for credor, tiver direitos, não é, a exercitar. Então, esse inventariante tem que cuidar para que isso seja feito, respeitando os prazos, né, contratando advogados para atuar de forma correta. Se ele perder algum prazo, se ele não apresentar contestação em alguma ação, ele pode sim ser punido com essa remoção. Se não prestar contas ou se as prestar não forem julgadas boas. Então, ele vai prestar contas e essas contas forem não baterem. Ele não consegue provar por que diminuiu esse ativo, tá? Ou então, se ele não presta contas, ele é chamado a prestar contas e não o faz. Bom? Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Claro, não é? Ele não pode ocultar bens, sonegar bens do espólio. Ele está lá para fazer bem a sua função, tá? E para que esse procedimento do inventário chegue ao final e os bens do espólio estejam ali incólumes, tá? Estejam ali presentes para serem partilhados entre os herdeiros, tá bom? Por essa razão, é que até mesmo o juiz, percebendo uma dessas situações do artigo 622, pode, de ofício, requerer a remoção desse inventariante e nomear outro, tá bom? Inclusive, pode o Ministério Público requerer essa remoção. Se o Ministério Público estiver atuando ali como custos legis, porque tem algum herdeiro incapaz, ele pode perceber e pedir a remoção também. Quando é o Ministério Público que pede, quando são os outros interessados que fazem o requerimento, existe um incidente de remoção, é esse o nome que se dá. Esse incidente de remoção, ele correrá em apartado aos autos principais do processo de inventário e ele vai terminar com a remoção, né, se for realmente reconhecido pelo juiz, com a remoção desse inventariante do cargo que ele ocupa, tá bom? E a segunda situação é a situação de destituição. A destituição ocorre não em razão de culpa do inventariante por má conduta,
dentro do inventário por não cumprir prazo. Na verdade, a destituição, ela não é uma punição, ela não é uma sanção, tá? A destituição ocorre por um fato externo ao processo, que não está ligado exatamente às funções que este inventariante deveria cumprir no procedimento de inventário, tá? Então, caso, por exemplo, de uma doença grave, aquele inventariante é acometido por uma doença grave que o impede de atuar naquele procedimento de inventário, tá bom? Então, essa destituição pode acontecer por essa situação externa, tá? E, nesse caso, o juiz vai nomear um outro inventariante, tá? Então, vamos lembrar, na remoção, existem os fatos elencados pelo artigo 622, que estão ligados ao processo do inventário, as funções que esse inventariante tem que cumprir ali no processo de inventário. E na destituição, é um fato externo, não é algo que o inventariante fez no exercício das suas funções. Na verdade, é uma situação pela qual aquele inventariante está passando e que ele vai apresentar ao juiz, tá? E pedir a sua destituição, tá certo? E o juiz, dessa forma, vai destituí-lo e vai ser nomeado um novo inventariante, tá? Muito bem. Entendida essa questão do inventariante, as suas funções no inventário, entendida que pode acontecer a sua remoção, a sua destituição, vamos seguir um pouquinho mais e falar do que acontece no procedimento de inventário. As primeiras declarações, elas devem ser apresentadas, né, pelo inventariante, e elas são prestadas nos autos logo no início, no prazo de 20 dias após a assinatura daquele termo de compromisso do inventariante. Então, logo que esse inventariante é nomeado e presta compromisso, já começa a correr esse prazo para que ele apresente as primeiras declarações, tá? E esse momento é um momento muito importante no procedimento de inventário. Por quê? Porque com as primeiras declarações, existem ali nos autos, é trazido aos autos todas as informações sobre o decujus, todas as informações sobre as relações familiares dele, se ele tem cônjuge, se ele vive em união estável, tem companheiro, se existe um regime de bens diferente ou se é comunhão parcial, tá? Vai trazer também as informações dos herdeiros conhecidos e dos possíveis legatários, tá? Se tem conhecimento de que existe um testamento. Também é o momento de trazer para os autos a informação dos bens existentes daquele espólio, tá bom? E é claro, muitas vezes essas informações já são trazidas na petição inicial. Não é que seja obrigatório trazer essas informações na petição inicial, mas muitas vezes, na prática, assim é feito, tá? Não há essa necessidade, porque as primeiras declarações têm essa finalidade. Mas quando já existem essas informações na petição inicial, basta que nas primeiras declarações se ratifiquem essas informações, se confirme tudo que está ali naquelas primeiras declarações, tá bem? Então, o conteúdo dessas primeiras declarações estão enumerados no artigo 620 do Código de Processo Civil, tá certo? Depois que são feitas essas primeiras declarações, será lavrado o termo circunstanciado dessas declarações. Esse termo circunstanciado, ele é assinado pelo juiz, pelo escrivão e também pelo inventariante. É uma formalidade, digamos assim, tá bom? Após feitas essas primeiras declarações, aí o juiz vai mandar citar todos os herdeiros que foram ali indicados nas primeiras declarações, legatários, se for o caso, tá? E vai também intimar a Fazenda Pública. A Fazenda Pública vai ser intimada para tomar ciência, né, daquele procedimento de inventário. E também o Ministério Público, em hipótese que existe incapaz, ou mesmo que existir algum herdeiro ausente. E aí é aquela história, o Ministério Público vai atuar como fiscal da lei, como custos legis, tá bom? E também vai intimar o testamenteiro, não é? Se houver um testamento com indicação de um testamenteiro, tá bom? Então, logo após as primeiras declarações, essas são as providências que são tomadas. E após a citação de todas essas pessoas, abre-se o prazo comum de 15 dias para que eles apresentem impugnações, para poderem falar em juízo, arguindo erros, talvez algumas omissões com relação a bens, sonegação de bens, por exemplo, eles podem dizer que foram sonegados alguns bens, que existem bens que não estão ali, tá?
Eles podem reclamar também com relação à nomeação do inventariante, trazendo alguma informação ali, alguma divergência, tá? Então, eles podem, inclusive, algum herdeiro que não foi incluído nas informações com relação aos herdeiros, um herdeiro que não é conhecido, ele pode contestar a qualidade de herdeiro e dizer que não foi incluído, tá bom? Enfim, todas essas situações podem acontecer nessas impugnações, tá? Então, é o prazo comum de 15 dias para que todos apresentem, tá bom? Depois de apresentadas as impugnações, o juiz vai prolatar uma decisão com relação a elas, tá? E dessa decisão que o juiz vai proferir, cabe o recurso de agravo de instrumento, tá bom? Agravo de instrumento. Outra coisa, se forem levantadas nas impugnações questões de alta indagação, tá? Questões que versem, por exemplo, sobre a condição de herdeiro, que discuta a condição de um herdeiro, e que demandem provas complexas, que não apenas provas documentais, o juiz vai remeter essas questões às vias ordinárias. Ele não vai abrir no inventário para discussão dessas questões de autoindagação. Tá? Então, ele vai remeter às vias ordinárias para que em ação própria se defina aquela questão controvérsia, tá bom? Especialmente se tiver relação com o herdeiro, com o quinhão que ele quer, que ele está reclamando, tá bom? Na partilha, tá certo? E aí se nessa relação de um herdeiro que está reclamando essa condição, vai ficar sobrestada a partilha dos bens que seriam para ele, mas vai ficar reservada, vamos dizer assim, não vai ser partilhado para os outros. Por quê? Porque na decisão dessa ação própria, pode ser reconhecida a sua condição de herdeiro. Então, quando ele voltar para o inventário, ele tem que ter essa possibilidade de receber a partilha dele, tá bom? Então, é prudente, não é? Que seja sobrestado o processo de inventário com relação a esse suposto herdeiro que está pedindo, não é? Para ser reconhecida essa qualidade de herdeiro, tá? Fato é que o inventário judicial não é o local para se discutir questões complexas, de alta indagação, e que demande provas muito mais complexas, não apenas provas documentais, tá bom? Muito bem. Depois de feitas as impugnações, depois do juiz ter decidido essas impugnações, vem a fase da avaliação dos bens do espólio, tá? Nessa fase, o juiz vai nomear um perito, tá? Se não houver um avaliador judicial na comarca, ele vai nomear um perito, e a finalidade dessa avaliação é permitir que se calculem todos os tributos que vão incidir sobre aqueles bens, tá? Verificar se a partilha que foi indicada está equilibrada, está correta, está cumprindo a isonomia, não é? Que deve haver entre todos os sucessores, tá bom? Mas lembrando, né, que essa avaliação ela pode ser até dispensada se na partilha de bens houver um comum acordo entre os herdeiros, se todos os herdeiros forem maiores e capazes, tá bom? E que também haja concordância da fazenda, né? Porque a fazenda pública, ela é intimada, inclusive, para que ela possa se manifestar quando da apresentação da partilha e dos impostos a serem recolhidos, tá bom? Então, se houver um consenso entre todos os interessados, todos os herdeiros, e também com a confirmação, com a ratificação da fazenda pública, então, pode ser dispensada essa fase de avaliação de bens, tá bom? Depois dessa fase, vem a fase das últimas declarações, tá? E as últimas declarações é o momento em que poderão ser trazidas alguma emenda, algum bem que ficou de fora, tá? É o momento do inventariante complementar, né? Completar, vamos dizer assim, o que foi falado nas primeiras declarações, tá bom? É claro que quando o inventariante faz as últimas declarações, todos os interessados são intimados para falarem sobre elas, né? Serão ouvidos, então, no prazo comum de 15 dias, tá? Após encerradas as últimas declarações, será lavrado um novo termo, que é o termo de últimas declarações, tá bom? E aí, vai para o juiz, não é? E o juiz vai vai analisar a partilha que foi proposta, não é? E ele vai homologar essa partilha de bens, tá bom? É assim que funciona. Mas pode haver também as colações, não é? O que são colações? Colações são bens que foram doados para os descendentes. Então, o ascendente doa para os descendentes alguns bens em vida, tá? E aí, esses bens são tidos como adiantamento de legítima, tá bom?
Se é um adiantamento de legítima, eles devem ser trazidos à colação, é assim que a gente fala. Por quê? Porque vão ser descontadas essa parte desse bem que esse herdeiro já recebeu em vida, certo? Que esse ascendente em vida doou para eles. Porque não pode ter um privilégio para apenas um dos descendentes, tá bom? Então, as doações, os dotes que foram recebidos em vida devem ser informados sob pena de sonegados, tá? É assim que a gente fala, tá bom? E a finalidade de trazer a colação é igualar as legítimas, né, do cônjuge sobrevivente e dos demais descendentes, tá bom? Note que, se o ascendente fizer uma doação em vida para um dos descendentes, mas dispensar aquele bem que ele está doando, um tratamento de parte disponível do seu patrimônio, então dizendo que este bem não faz parte da legítima, e sim da parte disponível do patrimônio, aí sim, nesse caso, por ter esta informação que deve ser expressa, tá? Deve ser expressa pelo doador, pode ser dispensada a colação. Por quê? Porque entende-se que o doador, ele pode doar bens da parte disponível do seu patrimônio. Ele não está abatendo da legítima, tá? A legítima, lembrando aqui, é a parte de 50% do patrimônio que pertencem, né, após a abertura da sucessão, aos herdeiros necessários, tá bom? Mas se o doador fez essa doação, já dizendo expressamente que este bem não faz parte da legítima e sim da parte disponível, aí é dispensada a colação. Tá certo? O que mais que se dispensa da colação? Dispensa-se de ser trazidos à colação aqueles gastos que são feitos, não é, com o descendente que é menor de idade, que é incapaz, com relação à sua educação, aos estudos em geral, a vestuários, a lazer, tá bom? Alimentos, também com relação a despesas de enxoval, despesas com casamento, tá bom? Feitas pelo ascendente, em proveito do descendente, tá bom? E também as despesas do ascendente feitas com o descendente em defesa em processo criminal, tá? Então, tudo isso está dispensado de ser trazido à colação. E, por fim, as doações remuneratórias, né? O que são as doações remuneratórias? São aquelas em que um ascendente faz ao descendente como pagamento de algum serviço que foi prestado, tá? É como se ele estivesse pagando um serviço, mas ele está fazendo uma doação. Lembrando, né, que a doação é um contrato solene, então deve estar escrito que essa doação está funcionando como uma doação remuneratória. A simples alegação do donatário, que é o herdeiro aqui no processo de inventário, não vai provar que foi feita uma doação remuneratória. Mas se ele tiver um documento, né, uma doação feita expressamente informando que é uma doação remuneratória, não precisa também trazer a colação, tá bom? E por fim, né, lembrando que a doação que é feita sobre a parte legítima, tá, que pertence aos herdeiros necessários, é chamado de doação inoficiosa, tá bom? Então, vocês podem ouvir falar aí nos processos de inventário nessa expressão. Sempre que ouvirem doação inoficiosa, é a doação que recai sobre a legítima e que não pode ficar assim, sem ser informado no juízo do inventário. Tem que trazer para o inventário, tem que trazer a colação para ser deduzida da partilha, do quinhão daquele herdeiro que recebeu em vida aquela doação inoficiosa. Tá bom, pessoal? Pois bem, eu acho que com isso eu consegui trazer para vocês os aspectos principais do procedimento de inventário, tá bom? Lembrando, não é, que o arrolamento sumário, o arrolamento comum, traz também, usa supletivamente essas regras do inventário tradicional, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? E por hoje é só, terminamos por aqui, nos vemos numa outra oportunidade. Tchauzinho.